Vamos falar agora sobre a Sabinada, mais uma revolta. Isso a gente vai vendo esses acontecimentos, é bem interessante o que aconteceu. Eu vou trazer um fato muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Tudo isso parte do momento em que Dom Pedro renuncia ao, ao poder e retorna a Portugal, nomeando seu filho como seu sucessor. Porém, a lei de 1824, a Constituição dizia que ele não poderia assumir o trono até chegar à sua maioridade. E aí vai aparecer um adicional colocado nessa Constituição, onde vai nomear regentes, pessoas que vão administrar o território até que Dom Pedro II chegue aos 18 anos e possa administrar o país. Isto é uma das pautas para as revoltas que estão acontecendo no Brasil, principalmente na questão política. E aí que vai surgindo os regentes, que são os governadores das províncias. E aí que vai surgir a política, e não vai ser diferente aqui na Sabinada, que é a questão também política e econômica. Bom, o que acontece? Na Sabinada ela vai ser esse nome porque o seu líder vai ser Francisco Sabino, que era um médico e jornalista. Ele tinha ideais republicanos e tenta convencer a elite, as pessoas, os populares, todo mundo que precisa tomar o poder. Por quê? Porque eles estão passando uma crise econômica devido assim na Bahia o grande poder aquisitivo comercial vinha do açúcar que está em crise, não está rendendo. Quem administra a questão comercial não são baianos, mas sim são portugueses. Mais um motivo para que não esteja gostando dessa situação. E pelas diversas ordens vindas do Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro é a capital, ou seja, o centro político do Brasil, não existe Brasília, então o centro político é ali, então eles vão se revoltar contra isso. Então ele vai dizer que é importante a tomada do poder, porque tendo governadores regentes administrando ali a coisa está injusta, que não deveria ser assim, porque está dando poder demais a essas pessoas que estão, né, administrando como acham que tem que ser. E aí ele vai tentando convencer, mas a elite não concorda com as ideias republicanas de Sabino de tomar o poder e tornar ali um território republicano. A população também não. Pouquíssimas pessoas populares vão participar. Então quem vai participar? São pessoas da classe média, comerciantes, médicos, advogados e soldados que não querem participar da Guerra dos Farrapos, que eles são convocados toda vez. A gente vai falar isso daqui a pouco. E aí ele não consegue convencer os grupos de elite e populares e acaba fechando apenas com a classe média. O que vai acontecer? Essa classe média vai tomar o poder, vai tirar os políticos de Salvador e assume o poder, emitindo para o governo do Rio de Janeiro um documento dizendo que agora eles eram uma república, estavam desligados do Rio de Janeiro. E nomeando um presidente e um vice com uma primeira ideia republicana também. Então ele nomeou Inocêncio da Rocha como o seu presidente e o vice João Carneiro, que é o que mais ajudou o Sabino nessa liderança da revolta. Porém, o Inocêncio estava nos Estados Unidos, então quem estava realmente comandando era João Carneiro. Mas o estranho é que dias depois eles emitem um novo documento dizendo que não era isso que eles estavam querendo dizer. Eles estavam querendo dizer que eles vão administrar, vão tornar ele uma república até a nomeação de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II assumir o poder, centralizar o poder novamente, aí a Bahia retorna, se agrega novamente ao Império. O que vai acontecer é que o governo do Rio de Janeiro manda cercar por mar e por terra a Bahia. Inclusive, muitos baianos fogem com medo de represálias e impedem a entrada e a saída de qualquer pessoa dali. Então vai começando a acabar a comida para os povos do Rio de Janeiro, da Bahia. Uma coisa interessante é que apesar dessas ideias republicanas, os
muitos participantes eram donos de escravos, né? Como o próprio João Carneiro era dono de escravos. Os escravos não eram libertos. Continuava tendo a escravidão nesse governo republicano da Sabinada. Porém, aqueles que quisessem participar poderiam ganhar sua liberdade. O que vai acontecer aqui depois de 4 meses de intensa batalha, cerca de quase 1.800 mortes, se não for para mais, termina a Sabinada, o governo retoma o poder e aí vem as punições. 3.000 pessoas foram presas, quem era escravo foi deportado de volta para a África, os revoltados ficaram presos, outros foram condenados à morte. No caso do João Carneiro e do Sabino, do Francisco Sabino, eles foram deportados. O Francisco foi para o Mato Grosso, onde morreu por causas que até hoje ninguém sabe dizer porquê, do que ele morreu. E o João Carneiro foi deportado para São Paulo. E aí terminou a Sabinada. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a balaiada. Só lembrando que o nome balaiada vem porque um dos seus líderes, o Francisco dos Anjos, era fabricante de uma espécie de cesto chamado de balaios, por isso o nome de balaiada. Ela tem toda a questão social envolvida durante o seu conflito. Tá? Então, balaiada ela começa com uma briga política, onde durante um tempo o governo do Maranhão ela tem um administrador que era de um grupo chamado de Bem-TVs, que era um grupo político, um partido político liberal. Vale lembrar que eles acreditavam que havia uma injustiça muito grande social entre a alta elite e a baixa elite. Não tinha outro termo. Era alta elite e baixa elite. E baixa sociedade, né? Monetariamente falando. Então o que acontece? Os bem-TVs então governaram durante o tempo, porém, quando assume um novo governador, ele é totalmente conservador, que era um grupo chamado de cabanos. Esses cabanos administram agora o território e isso acontece também no governo central do Brasil. Isso vai dificultando mais a vida das pessoas de baixa renda. E aí os bem-TVs também perdem seu espaço e se unem aos balaios. Até que em 1838, 37, no final de 37 para o início de 38, Raimundo Gomes, um dos líderes dessa revolta, ele invade uma prisão para libertar o seu amigo e liberta todos os presos. Estando ali na prisão, eles pegam uma quantidade enorme de armamento e começam a tomar as cidades. A revolta chega até o Piauí. Essa revolta vai ganhando proporção e acaba sendo agregado a Manuel Francisco dos Anjos, fabricante de balaios, por isso o nome de balaiada. O que vai acontecer? Esse tipo de... vai mudando os rumos, né, com essa tomada da prisão, a tomada do poder dos balaios, vai ganhando uma proporção que não agrada mais os bem-TVs. Então os bem-TVs fazem um acordo com os conservadores e vão se voltar contra os balaios, o que vai dificultar a vida da balaiada demais. Então o governo do Brasil resolve nomear um novo presidente para a província, nomeando o Luiz Alves da Lima Silva, o futuro Duque de Caxias, que vai tomar o poder e promete até que é oferecido para eles anistia, perdão pelas revoltas, e aí 2.500 pessoas desistem dessa revolta, logo os outros são derrotados e os seus líderes enforcados. E aí termina a revolta conhecida como balaiada.